Pessoal, gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos vocês. Muito boa noite. Obrigado por vocês terem reservado esse tempo para estarem comigo e com a doutora Vilma Leles. Hoje é um dia todo especial, porque não sei se vocês sabem, maio é o mês voltado para a conscientização do glaucoma, que é uma doença que a gente chama de doença muito silenciosa, né? Isso é uma doença frequente, e a Vilma vai tratar de detalhes a respeito da epidemiologia dessa doença. E nós queríamos, assim, agradecer inicialmente a doutora Vilma Leles, eu só queria apresentá-la. A Vilma é uma amiga. Vilma, eu queria só chamar um pouquinho de atenção para um detalhe que acho que você nem mesmo você se lembra. Pessoal, esse é um spoiler, tá? É assim, Vilma, alguns anos atrás, nós participamos de um evento nos Estados Unidos, e eu me lembro que quando acabou o evento, Vilma, eu fui comprar 2 cadeirinhas de bebê. Eu tenho 3 filhos pequenos. E aí eu já estava sobrecarregado, não sei se você se lembra desse detalhe, eu estava sobrecarregado de bagagem, falei com um, com o outro, aí de repente você, de maneira muito gentil, muito solícita e simpática, disse: Charles, você pode utilizar aquilo que eu tenho de direito de levar de bagagem. Então eu acabei trazendo 2 cadeirinhas, uma da minha conta e outra porque você simplesmente cedeu seu espaço. Você lembra desse episódio ou não, Vilma? Eu me lembro dessa situação, mas não me lembrava que era você. Você acredita que esse foi um dos motivos também porque eu te convidei, que eu preciso agradecer a Vilma pessoalmente e em público pela gentileza como você tratou uma causa de um pai desesperado em trazer uma cadeirinha dos Estados Unidos para os seus filhos. Eu me lembro de alguém com muita bagagem precisando de alternativa. Essa pessoa era eu, Vilma. E você então entendeu a necessidade de um pai à frente, você disse: eu vou atender essa demanda. Que ótimo. Olha só, pessoal, a doutora Vilma Leles, ela fez graduação, se eu estiver errado, você me corrige, tá, Vilma? Na Faculdade de Medicina de Taubaté. Em seguida, a Vilma veio aqui para São Paulo, fez um fellowship em glaucoma, defendeu o doutorado dela em glaucoma, e desde então, a Vilma tem uma linha de pesquisa, ela tem um trabalho intenso em glaucoma. Acho que hoje você é chefe também da residência lá da Universidade de Taubaté. E atualmente também a Vilma tem um papel importantíssimo, até do ponto de vista educacional e político dentro do cenário brasileiro. A Vilma é secretária do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e a Vilma é especialista em glaucoma. Por isso, Vilma, que a gente resolveu te convidar para você estar conosco. Muitíssimo obrigado por você ter atendido ao nosso convite. E como a gente estava falando previamente, pessoal, maio é o mês de conscientização do glaucoma. O glaucoma é uma doença silenciosa e, em um estadio muito avançado, ela pode deixar, infelizmente, sequelas irreversíveis. Daí a importância da gente levar informação com qualidade para a nossa audiência, para todas as pessoas que têm interesse. Então, Vilma, eu queria que você, assim, começasse falando um pouquinho para a gente, porque são coisas que o pessoal geralmente tem dúvida, tá bom? Aquela anatomia bem básica, por exemplo, o pessoal fala muito dessa parte do olho, que é o tal do seio camerular, e fala do fundo do olho, que é o nervo óptico. Lembra para a nossa audiência, por gentileza, o que é essa partezinha da lateral e o fundo do olho, por gentileza. Bom, obrigada, Charles, pela sua apresentação. E, assim, ao longo da vida, a gente vem trabalhando bastante na educação médica relacionada ao glaucoma, tanto com os colegas oftalmologistas, através da Sociedade Brasileira de Glaucoma, latino-americana, enfim, que a gente tem bastante atuação, e também com os pacientes no dia a dia nos hospitais universitários, né? E a gente vê que é muito importante realmente que as pessoas, em primeiro lugar, entendam o que é glaucoma, né? O nosso grande desejo é que as pessoas tenham isso na cabeça, da mesma forma que elas sabem o que é diabetes, pressão alta, catarata, que são termos muito comuns, doenças muito frequentes, que as pessoas falam sobre elas, glaucoma também é extremamente relevante. Porque, como você comentou, é uma causa de perda visual de uma forma silenciosa, quer dizer, sem sintomas. Só lá na frente, no avançado da doença, que a gente começa a perceber que está perdendo a visão. E é importante que as pessoas entendam o que é esse glaucoma que a gente está falando. Glaucoma é uma doença do nervo óptico. Eu costumo dizer que o nosso olho é essa bolinha, né, como o Charles está mostrando. O olho é uma câmera. Ele filma as imagens, capta o ambiente, e essas imagens vão para o nosso cérebro através do nervo óptico.
que ele está mostrando ali no finalzinho. Então, aqui atrás do nosso olho sai esse nervo óptico que vai até lá dentro no nosso cérebro. Então, o nervo óptico é como se fosse um fio elétrico que leva essa informação para o processador lá no fundo, que é o cérebro. E esse nervo óptico, se a gente for comparar então com um fio elétrico, ele é muito parecido, porque um fio elétrico, se a gente cortar, a gente vai ver aquela porção de fiozinhos de cobre, né? O nosso nervo, da mesma forma, também é formado por uma porção de fiozinhos fininhos que levam essa informação lá na frente. Quando esse fio atrofia, quando esse nervo atrofia, que seria como se fosse aquele fio elétrico que perde aqueles fios, a gente vai perdendo a função visual, a gente vai deixando de enxergar. Mas isso não acontece abruptamente, isso vai acontecendo aos poucos, ao longo de anos. E no final da doença, se não descoberto a tempo e se não tratado adequadamente, a pessoa pode perder a visão. E aí a gente fala, por que que isso acontece? Por que que isso começa? Existem vários motivos, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas o principal fator de risco é o aumento da pressão intraocular. E a pressão dos olhos, ela aumenta porque essa parte anterior do olho que você mostrou aí, isso, essa região é onde a gente produz o líquido e por onde escoa o líquido do olho. Então, à medida que o olho é uma bolinha fechada, a pressão dele lá dentro vai aumentando se esse líquido continuar sendo produzido e não conseguir sair. Então, essa região por onde ele não sai é que leva a esse aumento de pressão. Então, é basicamente essa a ideia. Vilma, você tocou no assunto bem importante, porque a questão da pressão intraocular, existe uma discussão muito grande entre vocês que são especialistas em glaucoma, aquela questão da pressão-alvo, né? Isso, porque tem algumas pessoas, Vilma, que têm glaucoma, mas curiosamente a pressão não é alta. O normal é ter pressão alta, mas existem situações em que o paciente tem uma pressão normal e mesmo assim ele tem glaucoma. Então, fala para a gente um pouquinho o que seria hoje pressão-alvo, qual é a média de pressão intraocular considerada normal, mas que fora essa regra geral, existem as exceções em que pacientes que, mesmo tendo pressão considerada normal, ele tem, mesmo assim tem glaucoma. Quando a gente diz que pressão intraocular é o principal fator de risco, é sim, independente do valor que tenha. Então, se a gente pegar a população como um todo, a média da população tem ao redor de 16 de pressão. Então, a gente fala da nossa pressão arterial 12/8, como um padrão, a gente vai falar que a pressão dos olhos média é ao redor de 16. Agora, tem um limite superior dessa normalidade, que é por volta de 21. Então, se você tem pressão até 21, está dentro de uma normalidade. É muito comum a gente encontrar pessoas com essas pressões e que não têm doença alguma. À medida em que essa pressão aumenta, aumenta muito o risco de que essa pressão danifique o nervo do olho, né? Vá comprimindo aquele fio que a gente comentou e vá tendo lesão. Agora, há situações em que as pressões podem ir a 40, mas isso é muito infrequente. O mais comum é ali por volta dos 20 e poucos, já causando lesão. Acontece que algumas pessoas, quando a gente fala do que é normal, quer dizer, aquilo que é mais frequente, né? Tem pessoas que têm, mesmo tendo uma pressão que para muitas pessoas é boa, é normal, para ela já não é tão boa assim. Então, tem pessoas que com 16, 15 de pressão podem ter glaucoma. Por quê? Porque o nervo dela é mais frágil. Mais frágil por alguns motivos. Por exemplo, por uma circulação ruim. Pessoas que têm problemas circulatórios, eventualmente têm essa fragilidade no nervo, e aí ela não precisa que a pressão suba tanto para que já cause problema no seu olho. Vilma, outra pergunta curiosa aqui dos nossos seguidores é o seguinte: o glaucoma ele só acomete um olho ou ele pode acometer os dois olhos ao mesmo tempo? Aquilo que eu falei para você, às vezes vem perguntas bem simples, tá bom? E se ele acomete os dois olhos, ele acomete com a mesma intensidade ou são intensidades diferentes? Porque às vezes a visão pode ficar pior de um olho em relação ao outro. Explica para a gente, por gentileza. Bom, primeiro podem perguntar tudo o que quiserem, porque não tem pergunta simples, né? Todas são muito importantes e bem tranquilas. Glaucoma é uma doença bilateral, via de regra.
Só Tá. que aí a gente está falando de glaucomas que a gente chama de primários, né? É aquele glaucoma que surge, que a gente não tem muito como saber por que aquela pessoa desenvolveu. Tem algum fator hereditário, tem algum motivo para ela ter desenvolvido que nem sempre a gente descobre. Então, Tá. nesses glaucomas primários que surgem principalmente nos idosos, é comum a gente não encontrar uma causa específica e nessa situação frequentemente é bilateral, mas via de regra tem uma certa diferença, um olho num estágio mais avançado que o outro. Ok. Mas existem glaucomas que são secundários, quer dizer, o Ok. aumento da pressão intraocular que levou a esse glaucoma, levou a essa atrofia, é secundário, por exemplo, a um trauma. Então, uma Ok. pessoa teve um trauma, foi um acidente de carro, um murro, qualquer coisa, que levou a uma inflamação ou um sangramento dentro desse olho. Então, Uhum. isso pode levar a um aumento de pressão. Esse é um glaucoma que, via de regra, é unilateral, vai acometer Ok. só o olho que foi machucado. Ou pessoas que, por exemplo, fazem uso de corticoide. Isso. Pessoas bem jovens, muitas vezes alérgicas, com rinite, e aí acabam tendo alergia, coceira nos olhos e fazem uso de corticoide. Essas pessoas podem ter aumento de pressão secundária. E se fazem uso nos dois olhos, também vai ter problema bilateral. Então, ele pode ser uni ou bilateral, a depender do motivo. Ok, perfeito. A gente já falou então o que é glaucoma, falamos um pouquinho de anatomia, falamos um pouquinho de causa, vamos falar um pouquinho de sintomas, né, Neuza? Desculpa, Vilma. E a gente sabe que o glaucoma, aquilo que a gente comentou, que inclusive é destaque da nossa live, né? Glaucoma é uma doença silenciosa. Vilma, glaucoma em geral causa sintomas? Via de regra, não. Via de Mais de regra, 80, não. mais de 80% dos glaucomas são do tipo primário, né, que é esse Isso. glaucoma do idoso, em que a pessoa não tem qualquer sintoma. O olho não fica vermelho, não coça, não arde, a pessoa não tem sintomas. E o que acontece é que esse aumento de pressão discreto não causa nenhum tipo de incômodo. E com isso, o nervo do olho vai sendo prejudicado lentamente. E a pessoa vai perdendo a visão. Mas não é a visão central, a visão que ela Isso. usa para ler, para pôr linha na agulha. Ela vai perdendo campo de visão. Então, se ela estivesse olhando uma cena, em alguma região, aqui na lateral, vai se perdendo a Uhum. nitidez, vai se perdendo o foco, vai ficando meio borrado. E borra um pouco mais, até que aquele borramento todo vai ficando como uma neblina na visão da pessoa. Via de Uhum. regra, é nessa fase avançada que ela começa a perceber que ela não está enxergando bem, que tem algo errado. Então, aí a gente, quando vai diagnosticar, já está diagnosticando lá no final. Então, o sintoma Entendi. já foi a perda visual, já foi a Uhum. consequência, né? Tá. Agora, existem algumas situações em que glaucoma dá sintoma. São Ok. bem menos frequentes, mas acontece. Por exemplo, o que a gente chama de crise aguda de glaucoma. Ok. Uma pessoa que tem essa parte anterior do olho pequena, em geral, pessoas que têm uma hipermetropia mais alta, têm um olho Ok. pequenininho. Se ela Uhum. tem um olho pequenininho, tudo lá dentro está muito pertinho, muito Ok. apertado. E aí, essa Isso. parte anterior do olho, ficando Uhum. assim tão apertadinha, a região por onde o líquido do olho sai fica prejudicado. E isso Ok. pode levar a um aumento súbito de pressão. Uhum. E isso sim dá sintoma. Então é pouco frequente, mas há pessoas que têm essa crise. As pressões do olho vão para 30, 40 abruptamente, e aí essa pessoa tem uma dor forte. Eventualmente, uma dor leve na testa começa a Uhum. sinalizar esse quadro, mas Tá. frequentemente essa dor é unilateral, intensa, se Tá. irradia para a cabeça, às vezes até Uhum. confunde com enxaqueca, porque fica uma dor na lateral da cabeça, mas aí Tá. o olho acaba ficando meio avermelhado e a visão fica borrada. Essas pessoas têm uma dor tão forte que elas não ficam em casa, essas procuram o pronto-socorro porque realmente é muito intenso. Outras dores de cabeça mais leves, outros sintomas oculares, principalmente dos dois olhos, via de regra não são relacionados a glaucoma.
Eu gostaria de aproveitar, viu, e destacar, então, na tua fala, é o seguinte, gente. Então, a doutora Vilma deixou claro que aproximadamente 80% dos glaucomas, eles acabam não manifestando sintomas. O que é que isso nos traz de informação? A importância, Vilma, de todo mundo passar em consulta com seu médico oftalmologista. A gente sempre enfatiza que a primeira consulta oftalmológica na vida de um ser humano é na maternidade. Se desde o primeiro, segundo ano não tiver nada, então ele vai com 1 ano, 2 anos, assim sucessivamente. Mas é fundamental que, pelo menos uma vez por ano, mesmo você nada sentindo, passe em consulta com seu médico oftalmologista. Outra coisa, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, através dos seus vários diretores ao longo do tempo, tem levantado a bandeira que o único profissional no território brasileiro treinado e habilitado para tratar de saúde ocular é o médico oftalmologista. E dentro da oftalmologia, se o seu caso for glaucoma, você tem que procurar o seu médico oftalmologista especialista em glaucoma. Não espere sentir alguma coisa para passar em consulta. Faça o exame de rotina preventivo e passe em consulta com seu médico oftalmologista. Vilma, eu tenho uma sequência aqui de curiosidades, tá bom? Que um dos nossos seguidores trouxe. Você já até comentou um pouquinho. E eu queria que você lembrasse essa sequência. É o seguinte: qual a relação que existe, por exemplo, entre glaucoma e corticoide? A gente já sabe que isso é mais ou menos claro. Mas teve uma coisa que chamou a atenção: é o seguinte: existe relação entre glaucoma e ingestão de bebida alcoólica? Isso é uma dúvida às vezes frequente. Se por acaso eu praticar muito esporte, eu posso desenvolver uma crise glaucomatosa? Isso acontece, tá ouvindo? Essas perguntas são mais ou menos frequentes. Uma outra pergunta muito comum: glaucoma passa de um olho para o outro, tá? E se por acaso eu uso maquiagem, ou uso alguma substância no olho, isso pode facilitar o desenvolvimento de glaucoma? Vilma, faz um pupurri de todas essas dúvidas muito frequentes dos nossos seguidores, por gentileza. Tá, joia. Bom, começando, você mencionou o fato de como é que a gente tem diagnóstico de glaucoma, né? Isso. Então, a gente só tem diagnóstico de glaucoma realmente numa consulta oftalmológica. Uhum. E como é que o médico sabe disso? No exame, ele vai medir a pressão intraocular, examinar toda a Isso. parte anterior do olho e o fundo do olho. Com esse conjunto de alterações que ele pode vir a encontrar, que ele faz o diagnóstico ou faz a suspeita de um glaucoma que vai investigar. Um glaucoma numa fase moderada ou avançada, no próprio exame a gente já observa que tem, porque as alterações são bastante clássicas, né? Mas as situações iniciais, existem dúvidas, aí a gente precisa complementar alguns exames para poder ajudar a fechar esse diagnóstico. Então, se você vai exclusivamente fazer um exame ocular, vai fazer um exame de vista porque não está enxergando bem, e fizer só o exame para os óculos, isso não vai te dar diagnóstico de glaucoma. Se o seu olho não for examinado por alguém que sabe reconhecer aquelas alterações, você vai perder a oportunidade de ter o diagnóstico, né? Então, isso é bastante relevante. E aí, quem é que vai ter glaucoma? Quando é que a gente vai ao oftalmologista? Isso. Especialmente a partir dos 40 anos, a gente precisa ir com mais frequência, porque aumenta o nosso risco à medida em que a gente envelhece. Como várias outras doenças crônicas que surgem com o envelhecimento, glaucoma também é uma delas. Agora, há alguns hábitos que a gente tem que podem interferir sim na nossa pressão intraocular. Então, como você citou, bebida alcoólica pode interferir na pressão intraocular, pode reduzir a pressão intraocular, mas é uma redução muito leve. Significa duas coisas: você que tem glaucoma, que faz uso de medicação, não precisa ficar preocupado em tomar uma cervejinha no fim de semana. Mas também não adianta tomar 20, porque a pressão intraocular não vai se reduzir muito, tá? Isso. Ela Não se cai trata de glaucoma. levemente. Tá certo. E exercícios físicos levam a uma diminuição da pressão intraocular também, mas também muito leve. É uma alteração sutil. Isso significa que fazer atividade física é bom para o corpo como um todo e também para a pressão dos olhos, mas também não é o suficiente para a gente poder considerar como uma recomendação no tratamento. Faz parte da saúde global. Tem mais alguma coisa dessas de hábitos que você perguntou? Tem. Sabe o Da que é? maquiagem, né? Isso, tá bem. Então tá. Glaucoma não é contagioso. Tá. Então, se eu tenho, as outras pessoas que estão do meu lado não terão por conta disso. Então, se eu uso maquiagem
ou qualquer outra coisa nos meus olhos, isso também não vai levar de um olho para o outro e nem de uma pessoa para outra. Glaucoma não é contagioso, né? E o fato da gente usar medicações, isso sim é risco, seja na forma de colírios como corticoide, não todas, mas muitas pessoas são córticos sensíveis e a gente não sabe quem são, né? E algumas medicações que as pessoas tomam também podem levar a glaucoma. Então é importante que quando a gente vá ao médico, eu costumo brincar, leva a listinha de todos os remédios que você toma, porque isso auxilia o médico a pensar nos possíveis efeitos colaterais que você pode ter nos olhos. Perfeito. Vilma, a gente está vivendo a quarta revolução, provavelmente a revolução da informação ou revolução digital, e todo mundo está conectado. E tem uma pessoa que fez a pergunta dizendo o seguinte: se eu fico muito tempo na frente do computador, do celular, do tablet, isso por alguma razão vai, por exemplo, favorecer a instalação do glaucoma? Isso é uma pergunta também que acontece com alguma frequência. A gente vive hoje muito na frente das telas e a gente tem muita advertência a respeito disso, né? Exato. Mas em relação a glaucoma, não há nenhum tipo de influência. Usar telas não prejudica, não causa e não piora glaucoma. Joia, perfeito. Você falou um pouquinho sobre diagnóstico, eu só queria reforçar mais um pouquinho. Então, assim, a gente recebe nosso pacientinho, a gente colhe a historinha do paciente, faz aquele exame para ele ver as letrinhas, depois coloca ele sentadinho, mede a pressão do olho, e a gente pede alguns exames, né, Vilma? Às vezes eles perguntam, e eu que destaquei, eu queria que você me corrigisse se eu estiver errado, tá? Como corneólogo, eu queria que você me corrigisse. Então, assim, na tua rotina, você pede campo visual, retinografia, tomografia de córnea e paquimetria. Essa é a tua rotina? Na verdade, a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente mede a pressão intraocular, ela pode. Nós temos diferentes aparelhos, existe um aparelho que é o que a gente considera padrão ouro, né? O aparelho ideal, que é aquele que a gente precisa pingar um colírio anestésico e pingar um colírio de contraste, né? De corante, que é meio alaranjado. As pessoas não gostam muito porque às vezes saem com os olhos meio amarelos, mas é assim que a gente mede a pressão intraocular padrão. Essa pressão intraocular, ela pode ter influência dessa parte anterior do olho, que é a córnea. Quer dizer, o aparelho foi feito para córneas normais. Isso. E se essa córnea é muito grossa ou muito fina, a medida da pressão pode errar um pouco. Então, eu preciso saber disso. Então, todas as vezes eu meço a pressão intraocular e meço a espessura da córnea. Chama paquimetria da córnea. Com isso, eu sei se a minha medida está adequada ou se a gente está hipo ou hiperestimando essa pressão. Isso acontece, por exemplo, em quem operou de miopia e fica com a córnea bem fininha. Então, às vezes, eu estou subestimando essa pressão. Ou, ao contrário, alguém que parece ter a pressão um pouco elevada, mas se a córnea for muito grossa, pode ser apenas um erro de medida. Então, é importante fazer isso. Depois disso, se eu estou dizendo que o glaucoma é um problema do nervo óptico, eu preciso examinar esse nervo. Então, a gente faz a retinografia, que é uma fotografia do fundo do olho, e a gente faz uma tomografia desse nervo, que é o que a gente chama de OCT. Essa tomografia do nervo e a retinografia me diz como está esse nervo hoje. E aí eu posso, comparando com os normais, dizer se essa pessoa tem alteração ou não, e eu posso quantificar isso. Então, eu vou dizer quantos fiozinhos você tem dentro do seu nervo. Então, eu estou sabendo quantas fibras tem lá. Por que isso é importante? Porque se glaucoma é uma doença crônica que eu vou precisar tratar para que a pessoa permaneça com aquela visão, para que aquele nervo não continue em atrofia, eu preciso desse exame para garantir para aquela pessoa que realmente o nervo dela não está piorando. Então, eu tenho que quantificar e saber que realmente continua ok. Ou, se ela estiver piorando, esse exame é mais uma arma para me ajudar a identificar isso e mudar esse tratamento. Da mesma forma, eu preciso saber como é que esse nervo óptico está funcionando. E para isso, a gente pede a campimetria. A campimetria, os pacientes costumam dizer que é um exame muito chato, porque eles ficam olhando para uma tela onde aparecem luzinhas e o paciente tem que ficar apertando uma campainha sinalizando que está percebendo aquele estímulo. Então, é um pouquinho mais chato.
Quem joga videogame vai tranquilo, mas Na boa. as pessoas costumam reclamar um pouco. Porém, é a forma melhor que a gente tem no momento de identificar como está funcionando o nervo óptico. Então, a gente usa todos esses recursos. Joia. Depois, isso é uma fala bem geral, porque para cada paciente a Claro. gente vai dar ênfase Isso. em um ou outro, né? Alguns Certo. pacientes precisam repetir muito mais campos visuais, Uhum. praticamente repetem pouco a tomografia de nervo, outros ao contrário. Então vai depender do glaucoma, do estágio que ele está. Mas basicamente são esses os exames que a gente usa. Muito bem. Agora nós vamos para a reta final da nossa live. A gente, então, está com um paciente com glaucoma. Nós já fizemos, então, ele tem, não tem sintomas específicos, mas a gente examinou na lâmpada de fenda, a pressão está um pouco diferente do normal, essa partezinha aqui está um pouquinho estranha, fizemos alguns exames e a gente chegou à conclusão, Vilma, que o paciente tem glaucoma. Nós vamos tratar esse paciente. Em geral, o tratamento do glaucoma se divide em dois grandes grupos, o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. Eu queria que você explorasse um pouquinho essas duas vertentes, como é que você faz a tua prática no seu dia a dia. Isso. Glaucoma tem essas duas formas de tratamento. Eu vou acrescentar mais uma. A gente tem 3 formas de tratamento. Ok, É o medicamentoso, com laser tá. ou com Ok, cirurgia propriamente. ok, Inicialmente, a maior parte dos glaucomas são esses glaucomas primários de ângulo aberto que a gente comentou. A maior parte deles fica bem controlado com medicação. ok. Então, nós temos basicamente 4 drogas úteis para reduzir a pressão intraocular e a gente pode usá-las em separado ou combinadas para conseguir chegar numa pressão ideal para essa pessoa. Ok. O que é essa pressão ideal? A pressão ideal é aquela que controla o glaucoma, que não deixa aquele glaucoma piorar. Então, se eu tenho glaucoma, minha pressão está elevada, minha pressão, por exemplo, era 25. E aí eu preciso, estou numa fase inicial da minha doença, eu vou precisar ter uma redução ali de uns 30%. Então, se eu ficar ali por volta dos 17, está bom para mim. Esse é um Ótimo. cálculo inicial. À Ok. medida em que eu pingo o colírio, talvez eu precise de 2 medicações que podem estar separadas em 2 frascos ou juntas num frasquinho só. E aí eu vou usar aquele colírio, minha pressão chegou naquele nível, e aí a partir de então eu vou fazer exames para ter certeza que realmente aquela pressão está ok para mim, ou eu preciso mudar. Eu tenho uma outra possibilidade nesse momento, ao invés de usar colírios, ou ao invés de pôr mais colírios, eu posso ter um laser. O laser, que a gente chama de trabeculoplastia seletiva, esse laser ajuda na redução da pressão intraocular. Ele é mais ou menos equivalente à potência de uma medicação. Então, ele é muito interessante quando a pessoa começa o tratamento, eventualmente, ao invés de usar colírios, ela pode ter o laser, ou, além de um colírio, para não aumentar mais os colírios, ela também pode ter o laser. Tá. E depois, alguns glaucomas são mais graves, são de mais difícil controle, e a gente pode precisar de cirurgia. E aí a gente entra de novo num leque de opções. A gente tem inúmeras possibilidades para controlar essa pressão com cirurgia. Existem cirurgias com dreno, sem dreno, com laser, né? Então a gente tem um leque de opções que vai depender do glaucoma, da severidade, do prognóstico visual. Tem uma série de coisas que a gente leva em consideração para escolher o tratamento adequado. Perfeito. Vilma, nós estamos nos nossos minutos finais. Eu sempre convido os nossos seguidores a prestar atenção, porque esse momento eu vou pedir para que você lance mão da sua capacidade de resumo. Eu tenho uma tarefa assim, herculeana para você, que em 1 ou 2 minutinhos você diga para a gente o que é glaucoma, quais são os fatores de risco, quais são os sinais, os sintomas, aquela pressão que a gente conversou sobre pressão-alvo, como é que você faz o diagnóstico e o tratamento, para a gente tentar resumir nossa live em 1, 2 minutinhos e deixar essas informações gravadas nos neurônios de memória dos nossos seguidores. Então, vamos lá, né? Um grande Vamos desafio. lá. Resumindo essa informação, né, em 2 parágrafos, Isso. glaucoma é uma doença ocular, uma doença que leva à atrofia do nervo óptico. Como consequência, as pessoas perdem a visão, perdem campo de visão inicialmente e podem perder a visão por completo
se não tratado e se não diagnosticado precocemente. Diagnosticar precocemente significa que todas as pessoas a partir dos 40 anos devem fazer um segmento, uma consulta oftalmológica regular a cada 2 anos. Precisam ser ainda mais cuidadosas aquelas pessoas que têm parentes, principalmente de primeiro grau com glaucoma, porque isso aumenta seu risco. Mas qualquer pessoa em qualquer idade pode ter glaucoma. Então, crianças, adolescentes, adultos jovens também precisam ser examinados. Uma mensagem que fica aqui é: todas as vezes que você for em consulta oftalmológica, pergunte para o seu médico qual é a pressão do seu olho. Isso. Se você sabe qual é a sua pressão do corpo, pergunte qual é a do seu olho. Isso. Pergunte o que ele viu no seu fundo do olho, se está tudo bem. Se por um acaso você tiver glaucoma, não precisa ficar apavorado. É uma doença crônica. A gente alerta muito quanto à perda visual, porque infelizmente a gente conhece muitos pacientes que perderam a visão. Porém, é uma doença de evolução lenta na maioria das vezes. Então, você tem tempo para fazer diagnóstico, para começar o tratamento, mas é uma doença crônica. Então, você vai precisar cuidar dela para sempre. Como? Pode ser com colírios, pode ser com laser ou pode ser com cirurgia. E aí, cada paciente vai ter uma recomendação adequada dada pelo seu médico oftalmologista. Você viu que você conseguiu, Neuza? Desculpa, Vivo, desculpa que eu falei Neuza, porque Neuza semana passada foi Neuza Vidal, que a gente conversou sobre lente de contato, só foi por causa disso, viu, Vilma? Tranquilo. Mas você conseguiu, de forma brilhante, resumir um assunto tão extenso, tão complexo, mas de maneira tão simples, tão objetiva e tão clara para a nossa audiência. Vilma, se alguém tiver interesse em te procurar e precisar dos teus serviços, fala para a gente onde eles podem te encontrar, por favor. Eu vou fazer uma propaganda aqui agora para os seus seguidores. Faz sim. Nós, neste sábado, nós temos uma campanha nacional, que é o 24 horas pelo glaucoma. Muitas pessoas talvez já estejam vendo aí nas mídias sociais do CBO, que é o nosso Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Mas se vocês quiserem participar, entrem no site www.24hpeloglaucoma.com.br. Lá vocês podem ver uma série de informações. Tem explicações, tem vídeos educativos, tem várias dessas perguntas que nós fizemos aqui agora e muitas outras sendo feitas e muitos colegas oftalmologistas respondendo. Vocês talvez vejam por aí muitas celebridades, muitos artistas fazendo essa divulgação, porque as pessoas compram essa causa porque realmente é muito relevante a gente alertar a população. Neste sábado, nós vamos estar online durante o dia, numa programação que vai ter inúmeras opções para que as pessoas se informem a respeito de glaucoma. Então, entrem nesse endereço www.24hpeloglaucoma.com.br e aí vocês vão ter uma série de informações relevantes. Eu estou em Taubaté atualmente, eu trabalho no meu consultório e moro aqui em Taubaté, mas também trabalho em hospitais públicos, como no Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo, e aqui no Hospital Regional da Universidade de Taubaté. Então, vocês podem me encontrar aí ou buscando pelo meu site. Fala o seu site, Vilma, por gentileza. vilmaleles.com.br. Joia. Vilma, muitíssimo obrigado por ter reservado esse tempo para estar conosco, para falar de um assunto tão importante. Maio é o mês de conscientização e prevenção contra o glaucoma. Eu gostaria mais uma vez de agradecer. Eu queria já aproveitar, Vilma, já deixar mais ou menos pré-agendado para o ano que vem, maio de 2023, caso sua agenda permita, que você possa estar aqui conosco para a gente continuar fazendo esse trabalho de conscientização. A nossa intenção, Vilma, é só uma: compartilhar informação e experiência com qualidade com os nossos seguidores. Pessoal, não esqueça de curtir esse conteúdo, de acessar as nossas redes. O que a gente quer é exatamente isso: compartilhar conhecimento e experiência de qualidade. Vilma, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Eu espero que vocês tenham um resto de semana bastante quente, tá bom? E que todos estejam presentes no próximo sábado, participando desse evento tão importante promovido pelo CBO. Obrigado, pessoal. Vilma, muito obrigado. Obrigado, seguidores.
E a gente se vê na próxima quarta-feira com a Super Live. Obrigado, um abraço. Muito obrigada, Charles. Muito obrigada para Foi quem um nos assistiu prazer. também. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau. Tchau.